Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam acompanhando os nossos vídeos, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares e principalmente se dedicando aos estudos, ok? Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as suas devidas anotações. Está acompanhando nosso vídeo? Então, aquela informação você achou interessante, ó, já passa para o caderno. E também, se for possível, né, aquela figura, aquele gráfico, você printa a tela. E aí você vai passar essa informação para o seu caderno e assim você vai continuar a desenvolver os seus estudos. Show de bola? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Bom, turminha, estamos fazendo um link entre a química e diversos temas da sociedade. Então, química na sociedade. E no vídeo de hoje, né, vamos trazer uma temática que está muito presente no nosso dia a dia: perfumes, flavorizantes e cosméticos. Talvez flavorizantes vocês ainda não ouviram, ou boa parte de vocês ainda não ouviu esse termo, mas você vai perceber ao longo da aula que você faz uso de flavorizantes, né, todos os dias. Show de bola? Então vamos iniciar. Olha só, o cuidado com a aparência existe desde os primórdios da civilização. Então, desde as civilizações antigas, nós temos esse cuidado com a aparência. No Antigo Egito, já se fazia uso de perfumes, ungüentos e maquiagem nos olhos. Essa busca pela beleza foi se tornando cada vez maior, o que resultou em tecnologias cada vez mais avançadas para a fabricação dos cosméticos a que temos acesso atualmente. E se nós temos tecnologia, certo? A química ela vai estar no meio. Então a gente vai perceber que, né, os produtos cosméticos nada mais são do que pura química. Bom, falando de perfumes, olha só. As fragrâncias dos perfumes eram inicialmente extraídas dos óleos essenciais de flores, plantas e animais. Então, se percebeu, né, ao longo da história que diversas flores, plantas, né, e algumas partes de animais apresentavam, né, um cheiro muito interessante, um odor muito interessante, certo? A palavra perfume vem do latim per, que significa origem, e fumare, que é fumaça. Isso porque o seu uso originou-se provavelmente em atos religiosos em que os deuses eram homenageados pelos seus adoradores por meio de folhas, madeiras e materiais de origem animal, que ao serem queimados liberavam uma fumaça com cheiro doce como o incenso, ok? Então, a partir dessas atividades religiosas, começou-se uma pesquisa, claro que inicialmente não intencional, né, mas só que mais na frente ficou intencional. A busca das essências, quais eram as substâncias que eram responsáveis por esses aromas agradáveis. Os perfumes são misturas complexas de compostos orgânicos, ok? Sendo que essas misturas são chamadas de fragrâncias, que são as essências que promovem um odor agradável. Inicialmente, tais fragrâncias eram provenientes principalmente de óleos essenciais extraídos de flores, plantas, troncos, raízes e de animais selvagens, o que levou alguns desses a quase serem extintos. Até porque esses óleos essenciais, para você obter, por exemplo, 1 ml de um óleo essencial, você necessita de uma quantidade muito grande de flores, certo? Uma quantidade muito grande de uma
uma determinada parte da planta. Então, e se você quer uma produção maior, então mais matéria-prima você vai utilizar. Então, o cuidado, né, necessário, por quê? Porque essas plantas ou esses animais, esse aumento por esses óleos essenciais pode levar à extinção, certo? A química entra nesse ponto, fazendo com que na indústria, certo? No laboratório, que a gente consegue agora produzir essas essências, ok? Substituindo, né, perfeitamente aquele produto natural, aquela substância natural, levando, né, a gente não precisa mais estar extraindo de plantas, de animais, essas substâncias. Para se ter uma ideia, no ano de 1900, 50 mil veados almiscareiros, né, nós temos aqui a figura dele, animais que habitam a Ásia Central, morreram para que fossem extraídos deles 1.400 quilos de óleo de almíscar, uma secreção de cor marrom e de odor pungente, né, forte, que é excretado por uma glândula localizada no ventre do animal, sendo muito usada na perfumaria. Então, 50 mil animais foram mortos para a obtenção de 1.400 quilos, né? Uma tonelada e 400 quilos, ou seja, uma quantidade muito pequena de matéria-prima, né? Em contrapartida, uma quantidade enorme de animais sendo mortos. Então, hoje a química ela já consegue produzir em laboratório essa essência. Então, não há mais a necessidade, ok, da morte, da captura, da morte desses animais. Bom, felizmente o avanço da química, né, propiciou que os cientistas conseguissem identificar com precisão os componentes de tais essências. E aqui no terceiro ano, porque essa aula é voltada em particular para o terceiro ano, né, nós vamos ver que essas substâncias são substâncias orgânicas, ok? Então, o desenvolvimento da química orgânica, né, levou a esse benefício. E com isso, hoje são sintetizados em laboratório fragrâncias artificiais, que conseguem imitar as fragrâncias naturais e assim poupar os animais, poupar as plantas, ok? Então a gente consegue reproduzir de forma perfeita essas essências naturais. A extração dos óleos essenciais de origem vegetal, ela pode ser feita por meio de técnicas que levam em conta as propriedades das substâncias, como a solubilidade, a temperatura de ebulição e a volatilidade, né, que é a capacidade que o líquido tem de passar de líquido para o estado gasoso, né? Isso, quando falamos de perfume, então olha, inicialmente você tem uma substância no estado líquido, ok? Aí você passa o perfume no seu corpo, o que acontece? Essa substância ela tem que evaporar, porque é dessa forma que as pessoas a uma certa distância vão perceber aquele cheiro, né? Aquele odor, aquele aroma, beleza? Então, a substância ela deve apresentar, por exemplo, principalmente na perfumaria, uma grande volatilidade. Alguns exemplos de técnicas usadas, né, com essa finalidade, nós temos a destilação, né, a destilação por arraste de vapor e o uso de solventes orgânicos, como o éter de petróleo, justamente para poder fazer a retirada daqueles produtos naturais presentes naquela substância, certo? Fazer a extração para identificação, reconhecimento e posterior sintetização daquele produto. Turminha, aqui nós temos muita química orgânica. Nós temos muitos conceitos que a gente precisa, nós vamos ter que relembrar lá do primeiro ano. Temperatura de ebulição, solubilidade, ok? Então, se você está pretendendo trabalhar nessa área, entenda, você vai também precisar saber de muita química. Show? Após a extração, a essência é analisada por meio de técnicas como a espectrometria, cromatografia. Alguns óleos possuem até
30 componentes, sendo que alguns exemplos são os compostos orgânicos do grupo dos fenóis, como o eugenol, o óleo de cravo, e do grupo das cetonas cíclicas, como a cijamona, o óleo de jasmim, a muscona, presente no óleo do veado almiscareiro, né? E a civetona, óleo do civete, do grupo dos alcadienos. Nós vamos ter o limoneno e o geraniol, presente no óleo de rosas, certo? Então, nós temos aqui muitas substâncias e ao longo do nosso curso, você vai perceber, nós vamos conseguir reconhecer essas substâncias, nós vamos conseguir identificar quais são os grupos funcionais presentes nesses compostos e, portanto, assim a gente vai conseguir fazer a devida identificação. Ok, turminha? Saindo dos perfumes, vamos falar agora dos flavorizantes, né? E esse é o termo que no início do vídeo eu falei assim, talvez você não conheça ainda. Olha só, a palavra inglesa flavor significa sabor e aroma. Foi daí que surgiu a palavra flavorizante, que designa substâncias que são utilizadas como aditivos químicos pelas indústrias de alimentos e de aromas, com a finalidade de conferir ou intensificar o aroma e o sabor de determinados alimentos, perfumes e outros produtos. Ok? Balas e doces são apenas alguns exemplos de alimentos que são produzidos com a adição de flavorizantes. Então, o flavorizante é um aditivo químico. Nós vamos adicionar essa substância em um produto, em um determinado alimento. E aí nós temos aqui, por exemplo, um doce, certo? E aí esse produto ele vai conferir, vai gerar um sabor ou vai intensificar o aroma, naquele produto, naquele alimento. Nos produtos industrializados, o sabor e o aroma podem ser conferidos por meio desses extratos naturais extraídos de flores, plantas, frutos. Porém, na maioria dos casos, é mais compensativo, no sentido econômico, usar os flavorizantes, que são produzidos artificialmente, certo? Até porque a gente precisaria de muito das flores, muito de um determinado fruto, para poder ter uma quantidade suficiente, daquela essência, para ser utilizado na alimentação, nos alimentos. Então, economicamente, é mais viável produzirmos, sintetizarmos em laboratório. O sabor e cheiro de morango, por exemplo, são dados a sorvetes, balas, doces, coberturas, entre outros, por meio da essência artificial de ananás, que é preparada apenas com a mistura de 6 compostos. Além disso, o flavor de morango, o aroma, o sabor, também pode ser obtido com apenas um flavorizante. Qual? O butanoato de butila. Não se preocupe que mais na frente nós vamos desenvolver essa nomenclatura. Mas eu quero falar que essa substância que está aparecendo aqui na tela é o butanoato de butila e essa substância é o responsável pelo flavor, o aroma, o gosto do morango. Turminha, nós sabemos que o nosso país, boa parte do território vai apresentar o quê? Altas temperaturas. Isso não seria capaz de termos uma produção de morango muito grande. Vamos retirar a essência do morango e aí utilizar nos biscoitos, nos sucos. Ok, mas precisaríamos de uma quantidade muito grande, certo? Então, nós temos, se você for no supermercado, você vai ver diversos produtos que tem com morango como base, como sabor, ok? Como gosto. Então, seria inviável, se a gente for contar apenas com a produção natural. Precisamos sintetizar. E aí entram os flavorizantes, ok? E aí nós vamos podemos afirmar que um flavorizante ele vai pertencer à função éster. Então, todo e qualquer flavorizante, na verdade, eles são ésteres, certo? O éster tem essa estrutura aqui. Então, mais na frente, claro, nós vamos abordar
essa classe funcional, essa função orgânica chamada de éster. Bom, dentre os diversos ésteres que são responsáveis pelo flavor de determinados frutos, nós vamos ter aqui o etanoato de etila, né, que é o responsável pelo sabor, gosto da maçã. Etanoato de isopentila, né, vai ser o flavor responsável pelo sabor da banana. Etanoato de octila, laranja. Butanoato de etila, né, o abacaxi. Butanoato de butila, o morango. Etanoato de isopentila, a pera, ok? Na verdade, cada fruto, né, ele vai ter a sua essência, que é um éster, né, do ponto de vista químico. E a química ela já conseguiu, né, identificar, mapear todos esses flavores, todas essas substâncias. Ok, turminha? Para fechar, vamos falar dos cosméticos, né? Então, como já foi dito, né, o cuidado com a aparência ela é muito antigo, né? As civilizações antigas elas já tinham esse cuidado com a aparência. Então, usar substâncias que iriam gerar um aspecto, né, melhor na aparência das pessoas. A indústria de cosméticos é responsável pela elaboração dos mais variados produtos de beleza. E para isso, né, ela investe bilhões de dólares anualmente, né? A mídia, né, a literatura, ela afirma que é um ramo, né, é um ramo industrial que tem crescido de forma muito grande nos últimos anos, certo? E antes era um nicho, era muito mais focado para as mulheres. Hoje em dia não. Então nós temos diversos produtos para as mulheres, mas também para os homens, né? Porque os homens precisam também cuidar da aparência, para as crianças. Então está muito diversificado, por isso o grande crescimento, certo? E nós vamos citar aqui alguns produtos, né? O blush, né? O pó facial. Estão entre os ingredientes, nós vamos ter o que? Os talcos e os componentes minerais. O pó facial ou pó compacto contém o que? Carbonato de cálcio, né? O CaCO3 e o óxido de zinco, dentre outros elementos, certo? Os batons possuem na composição o álcool cetílico, desculpa pelo erro, o álcool cetílico, ali está a sua fórmula molecular, o óleo de gergelim, cera de abelha. O batom ultrafixante é composto por altas concentrações de ceras, baixas de óleo e altas de pigmento. O batom de textura cremosa é composto por baixo conteúdo de ceras e altas concentrações de óleo. E aí você vai ter uma mescla, né, para obter aquela finalidade específica. Antitranspirantes. O ingrediente, o cloreto de alumínio hidratado, né? Ali está a fórmula. É fundamental, além de conter álcool e também perfume. Hidratantes corporais são compostos por óleos de amêndoas, vaselina, lecitina, lanolina. Shampoos contêm o alginado de sódio, aqui está a fórmula, que age como um espessador para facilitar o espalhamento, né, desse produto pelos fios. Condicionadores contêm na composição álcools, o álcool comum, o álcool oleico. Esse último, né, o álcool oleico, age como um emoliente, responsável por condicionar os fios, certo? E esses produtos todos, né, eles são altamente baseados na química. Se são produtos que vão ser utilizados para a pele, a gente precisa conhecer a química da pele. Para quê? Para que esses produtos eles não gerem na pessoa um efeito colateral, certo? E dentre a composição da pele, a ideia de pH, né, a acidez, é extremamente importante. A nossa pele apresenta uma certa acidez. Se colocarmos uma substância que vai intensificar essa acidez, nós vamos
ter um problema. E se tivermos um produto que for diminuir muito essa acidez, também vamos ter um problema. Então, conhecer, por exemplo, a química da pele é muito importante para o uso dos cosméticos. Show de bola? Turminha, esse foi um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!